Olá, estamos na sua tela mais uma vez com o programa Diálogos Adumbi, aqui pelo canal 12 na NET, pelo nosso Facebook, Instagram e YouTube, e também Facebook do Sindicato Adumbi, que representa todos os professores da Universidade de Brasília. E o tema de hoje é Educação à Distância. E para falar sobre esse assunto, os desafios da educação à distância no ensino superior, nós temos a presença aqui do professor aposentado lá da Faculdade de Tecnologia e ex-presidente também da ADUMB, João Carlos Teatini. Professor, muito bem-vindo, A gente estava conversando aqui agora mesmo, o senhor é muito vanguarda nesse assunto e me lembrava aí da época do Carlos Alberto, professor, que era deputado distrital, do grande Cristóvão Buarque, ex-reitor da UNB, ex-senador, ex-governador do DF, e já naquela época vocês já estavam implementando a Universidade Aberta aqui em Brasília, já falando em ensino à distância em 1994, 95, quer dizer, mal a gente tinha computador, Eu lembro que eram oferecidos muitos cursos de iniciação à informática em Brasília, era curso top, Então é uma trajetória muito grande e o seu perfil indica bem que em 2003, 2004 o senhor era o secretário de Educação à Distância do Ministério da Educação, foi também da CAPES e como professor da Universidade de Brasília muito bem conceituado. Professor, então bem-vindo à tela da TV Comunitária de Brasília para a gente falar desse assunto. O senhor podia falar só um pouquinho aí do seu hoje aí para a gente contextualizar como é que está a sua vida hoje, professor? Bom, eu aposentei em 2013 do NB e fui durante 6 anos diretor da CAPES, diretor de educação básica, 1 ano e meio, e diretor de educação à distância durante quase 5 anos. E na diretoria de educação à distância, eu coordenei um projeto que era um projeto que foi talvez a coisa mais importante na educação à distância superior pública, que foi o programa Universidade Aberta do Brasil. Esse programa, através de editais, ele conseguiu reunir mais de 100 instituições públicas de ensino superior, federais, estaduais, municipais, e também até a Fiocruz. A Fiocruz trabalhava com a gente também, oferecendo cursos que iam desde cursos. A prioridade era a formação de professores, ou seja, curso de licenciatura, pedagogia e as diversas licenciaturas, mas indo também para formação em nível de pós-graduação e especialização, aperfeiçoamento e especialização, e depois até começaram cursos de mestrados profissionais à distância e mestrados profissionais. Quando a gente fala à distância, é bom ficar claro que, na realidade, esses cursos têm sempre componentes presenciais. Eles nunca são totalmente à distância. Porque o importante é que esses cursos trabalham com polos de apoio presenciais. Esses polos de apoio presenciais podem ser nas próprias unidades acadêmicas das instituições, eles podem ser municipais e podem ser estaduais. E na CAPES nós implantamos um rigoroso sistema de monitoramento desses polos, para que a gente tivesse garantia de qualidade. Os polos tinham que ter biblioteca, os polos tinham que ter, inclusive, computadores e, inclusive, velocidade da internet compatível com o que a universidade oferecia, porque tinha tutoria presencial no polo e tutoria à distância também através da universidade. E o sucesso desses cursos à distância foi comprovado, inclusive, nos resultados do ENAD, onde os alunos que fizeram o ENAD, que concluíram os cursos à distância, tiveram notas compatíveis com os cursos presenciais
semelhantes, e às vezes até melhores. Como o senhor vê, né, a DUMB de ampliar esse debate até publicamente, trazer o senhor numa tela da TV comunitária para falar para os professores da UNB e falar também para a sociedade, alunos, pais de alunos, comunidade, né, em Brasília, porque não tem como separar Brasília de UNB, né? Brasília e UNB é uma mistura muito bacana, porque têm quase a mesma idade. E da DUMB promover esse debate de educação à distância e ensino superior, em razão da UNB, né, de querer ofertar mais matérias curriculares na modalidade à distância em cursos de graduação presencial também. Como que o senhor vê esse debate publicamente? Eu acho que esse debate ele é importante, e não só a DUMB, mas o Decanato de Ensino e Graduação lançou uma minuta regulamentando, no âmbito da UNB, uma portaria do MEC 2019, porque hoje, se você for ver, por exemplo, o brasileiro tem eu diria até uma afinidade grande com as novidades, inclusive eletrônicas. Basta ver o voto eletrônico, que foi um sucesso no Brasil e tão ridiculamente criticado pelo presidente anterior, mas você vê que o brasileiro vota, sabe votar, aprendeu a votar e gosta de votar na urna eletrônica. Você vê também a questão do celular. O uso do telefone celular hoje, e depois quando veio o WhatsApp, virou até um absurdo o tanto que o WhatsApp é utilizado. Existem países, como a África do Sul, por exemplo, que eles usam a universidade dele de educação à distância, eles usam muito o telefone celular por causa das condições geográficas também do país. E outros países também, como a Coreia do Sul, etc., o telefone celular é uma potência hoje. Então é uma potência que pode ser utilizada para muita coisa, inclusive para educação. E na pandemia foi muito, né? Meu filho mesmo faz engenharia de software na UNB, né, no Gama, mas ele em casa frequentou todas as aulas, fez todas as matérias à distância também. Na realidade, durante a pandemia foi muito mais, eu diria, uma coisa emergencial, e aquilo não foi, de fato, uma educação à distância, vamos dizer, estrito sensu. Aquilo foi mais um ensino remoto por causa da imposição das questões de saúde por causa da pandemia. Mas, mesmo assim, eu tenho relato de colegas da UNB que, no começo, eram até, vamos dizer, temerários com relação ao uso do ensino remoto, mas depois descreveram que houve sucesso e muitos alunos gostaram do modelo. É claro que tudo exige o que sempre, às vezes, a gente esquece: a qualidade do professor. O ensino à distância, e eu vou falar depois da educação à distância, a educação à distância é mais ampla que o ensino, porque ela também tem componentes presenciais e componentes de aproximação entre os alunos através dos chats, quer dizer, as conversas, através dos fóruns com os professores e entre os alunos e professores e tutores. Então, essas componentes que permitem a convivência, essa convivência, às vezes, ela é mais produtiva que o ensino presencial. Porque você for ver, eu conheço casos, por exemplo, eu não vou citar, de aluno da UNB, que fez o curso inteiro e nunca foi no bandejão, nunca fez uma refeição no bandejão. Alunos que chegam no seu carro lá, entram, assistem a aula e vão embora. Então, antigamente, quer dizer, como eu sou bastante idoso, na minha época a gente tinha turmas. Hoje não se consegue fazer turmas. Eu, quando dava aula, por exemplo, uma vez eu fiquei até nervoso, porque eu pedi para os alunos da minha disciplina, que era estrutura de concreto,
Quer dizer, eu estou falando de educação aqui, mas eu sou um educador porque eu dei aula durante meus 5 anos de curso de engenharia, eu dei aula em cursinho. Então, eu gosto demais da educação. Então, essa questão da sociabilidade, socialização, hoje a universidade precisa cuidar mais disso. Porque, por exemplo, na fundação, na lei de fundação da UNB, está lá escrito formar cidadãos e não profissionais. Quer dizer, formar bons profissionais, mas, antes de tudo, formar cidadãos. Então, quer dizer, essa questão de formar cidadãos, eu acho que hoje em dia, eu não estou criticando colegas nem cursos, mas eu acho que os currículos da universidade eles foram dando muito mais atenção às disciplinas profissionalizantes e esquecendo de formar cidadãos. Por exemplo, antigamente, os alunos da engenharia, isso quando eu entrei aqui na UNB em 1974, os alunos da engenharia podiam fazer disciplinas optativas na economia, na sociologia, na psicologia. Hoje, o número de disciplinas optativas ele é ridículo. Então, com isso, fica muito difícil dos alunos terem convivência com outros cursos e outras carreiras. Professor, eu queria saber o seguinte, quando se fala em educação, né, o Brasil passou momentos difíceis aí de muito corte de recursos na pandemia, no momento que mais precisava, o governo anterior foi sufocar as universidades. Como é que você vê essa questão do Lula pegar agora, né, o governo Lula 3, que a gente chama, pegar as universidades com baixo orçamento e de recuperar esse orçamento? E quais são esses desafios para a educação brasileira hoje, nesse novo governo? Bom, eu diria, os 4 anos anteriores eu chamo de desgoverno, porque, na realidade, você não consegue encontrar uma área onde houve melhoria. Praticamente houve uma política de destruição. E a educação talvez tenha sido a mais afetada. Os ministros da educação que foram indicados, esses ministros não tinham, na realidade, nada a ver com educação e, pior, eles odiavam as universidades, a tal ponto de um deles, metido engraçado, falar que a UNB era a universidade onde vivia só balbúrdia. Quer dizer, era uma coisa tão ridícula. E pior, além dos cortes de verbas, você vê, por exemplo, desde 2015, as bolsas da CAPES e do CNPq foram congeladas. E agora, com apenas um mês de governo, as bolsas foram reajustadas, as bolsas de pós-graduação, as bolsas, inclusive, permanência, que isso é fundamental, as bolsas permanência para os alunos carentes, e as bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Agora, você tem razão, porque não vai ser fácil. Por outro lado, o MEC tem eu diria que um orçamento muito grande no FNDE. O FNDE, na realidade, o orçamento do FNDE é maior que o orçamento do MEC, que se destina para o ensino superior. E o MEC ficou na mão do ministro Ciro Nogueira, da Casa Civil eu me recuso até a falar o nome do presidente anterior, mas que direcionou esse aí, e cheio de escândalos. Toda hora pipocava escândalo de creches que não foram construídas, colégios que não foram construídos, e um verdadeiro desmonte do FNDE. Então, eu acho que o orçamento do MEC, é claro que ele tem que ser melhorado, e vai ser melhorado, com certeza, assim como na saúde. Na saúde, agora já houve, hoje, por exemplo, eu não acompanhei, mas o presidente Lula ia lançar no Guará a campanha de vacinação. Então, a questão da vacinação, o que nós vimos na pandemia,
Não tem outra palavra, foi genocídio mesmo. O, o sujeito que estava ocupando a presidência lá falando absurdos anticientíficos, antiéticos e anti-tudo com relação à vacina e recomendando remédios que não tinham nenhuma validade provado cientificamente. Então eu sei que vai ser difícil, não vai ser fácil arranjar dinheiro e talvez não venha tão rápido como todos nós queremos, né? Agora, por exemplo, está em discussão a questão do reajuste para o servidor público. Eu sei que está tendo uma mesa de negociação, a Dumb está participando. Eu sei que é uma discussão difícil, mas eu sou otimista. Porque eu acho que se fizer, eu trabalhei na CAP 6 anos, trabalhei no MEC, eu acho que se as coisas foram feitas de maneira correta, há esperança sim. Queria até fazer uma propagandazinha rapidinho, professor, se me permite. A Dumb está nessa luta, né, pela reposição da inflação, que não é chega nem pensar ainda em um reajuste, aliás, um aumento real de salário, né? Tem muita reposição para ser feita antes. E também anunciar que os sindicatos professores e a Dumb estão promovendo sessões do filme O Pastor e o Guerrilheiro. Antes de entrar no mercado, esse filme já está no circuito, vai passar na UNB e em diversas escolas públicas. Fique de olho aí no site da Dumb e também do Sindicato dos Professores DF, tem lá todo um calendário e por onde vai passar o filme. Professor, como você vê os dados do INEP de 2022, que aponta que o ensino à distância aumentou 23%? É uma contradição muito grande, né? Aumenta o ensino à distância e sufoca a educação brasileira. Essa educação ofertada, na sua avaliação, como foi? Esse número do INEP, que é correto, acontece que quando foi lançada a portaria, que é objeto até da discussão atual, quem se aproveitou disso mesmo foram as instituições privadas, inclusive de uma forma totalmente apenas quantitativa, sem ligar para a qualidade, demitindo professores, demitindo servidores. Isso foi um verdadeiro crime, porque, além de tudo, apesar de ter alguns itens lá na portaria que, teoricamente, deveriam preservar a qualidade, mas, na realidade, a gente sabe que esse aumento foi somente nas instituições privadas. Eu sei disso porque eu acompanho a Universidade Aberta, lá, a Universidade Aberta do Brasil, lá com meus companheiros que continuam lutando lá na CAPES. O orçamento da CAPES ele foi reduzido violentamente e sem os recursos para financiamento na Universidade Aberta, as instituições públicas que participam do programa não tinham como ampliar vagas e nem oferecer cursos. Então, essa discussão, por exemplo, vai ter que passar quando se fala, por exemplo, da questão de como a nota que foi soltada pela Dumb, que eu discordei bastante, mas quando se fala, por exemplo, de educação à distância diminui professores, isso está incorreto. Porque, na realidade, os tutores nas instituições, por exemplo, como a Open University da Inglaterra, a Universidade Nacional de Educação à Distância da Espanha e várias outras, como na França, na Alemanha, os tutores são professores da instituição. Só que o que nós temos que fazer, e que ainda as instituições, e aí eu acho que as universidades, principalmente as federais, têm que tomar a liderança disso, é como computar o trabalho do professor como desenvolvedor de conteúdo, como tutor, como orientador em toda essa gama de trabalho que a educação à distância envolve. A educação à distância precisa de muitos professores e professores bem formados. Isso é essencial. Inclusive a minuta que o Decanato de Ensino de Graduação publicou para discussão, eu acho que ela foi, inclusive, interpretada de forma errônea pela Dumb,
porque a minuta foi aberta para discussão em todas as unidades acadêmicas do UNB. Está dito lá, o professor, para trabalhar com educação à distância, ele tem que ter formação adequada. Se o professor não tem formação adequada para trabalhar com a educação à distância, não deve ser aprovado nos colegiados. E isso aí é exigido na própria minuta. Se ler a minuta direito, vai ver que está lá. Então, eu acho que quando a gente fala de professores, nós temos que hoje o que acontece é que no trabalho docente, na forma de você mensurar o trabalho docente, não está contemplada o trabalho com educação à distância. Então, para isso, a CAPES paga bolsas. Paga bolsa para tutor e paga bolsa para professor em vários níveis. Eu defendo que esses professores passam a ser contemplados a carga horária nas instituições, seja federal, seja estadual, e isso já está sendo feito em algumas instituições que eu sei, como instituições estaduais, que eu sei que a Unesp está fazendo isso. Eu sei, por exemplo, que a UFMG já estabeleceu critérios para isso, eu não sei se já foram aprovados. A questão é discutir isso seriamente e mais, sem preconceito. Mas a Dumb aí tem esse receio, não deixa de ter sentido, né, professor? Porque a gente é vizinho aqui, tem sempre diretor aqui dando entrevista para nós, do Simproep, que é o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares, estabelecimento das instituições de ensino particular do Distrito Federal. A demissão sumária foi terrível no setor, né? Como o senhor mesmo diz que os demitem para essa educação à distância sem nenhuma qualidade, sem professor, né? Bem, professor, como é que o senhor vê também a portaria que liberou 40% do ensino à distância para as faculdades, exceto para curso de medicina, sem nenhuma discussão da questão da qualidade, como o senhor mesmo está colocando aí, né, da importância de estar fazendo ensino à distância, e essa questão que o senhor estava falando, que eu até aprendi aqui agora, é que há uma diferença entre educação e ensino à distância, né? Eu estou aprendendo aqui contigo muita coisa. Olha, primeiro quando eu falo, exatamente porque o ensino seria uma coisa mais restrita. E a educação, os diversos componentes da educação à distância, que tem que ter, por exemplo, uma plataforma digital eficiente, onde o aluno tenha condição de trabalhar com computadores na própria instituição ou fora dela, laboratórios digitais. Existe uma profissão que, em inglês chamada web designer. Esses web designers trabalhar com os professores, porque às vezes os professores não têm habilidade e não precisam ter para poder fazer material atrativo, material atraente. Não é só você pegar uma apostila e pegar essa apostila, escanear e colocar na página da internet. Não, muito pelo contrário. Você tem que colocar vídeos interessantes, você tem que colocar acesso para outros links e até para outras universidades, para outras instituições. Isso é que é o rico da educação à distância de qualidade. E quando eu falei, por exemplo, esse número do INEP, nas instituições privadas, e eu salvo, por exemplo, as PUCs, as católicas, que têm coisas de qualidade, e tem outras que eu não vou mencionar aqui, mas eu falo daquelas que são absolutamente visando o lucro, visando só dinheiro. E essas instituições chegaram ao cúmulo de reduzir, não é 40%, é 40% sem aula mesmo. E o aluno que se vire. Entende? Quer dizer, então o que é feito nas instituições privadas que cabe ao MEC regular. E agora eu tenho certeza que o MEC vai dar mais atenção a isso. Professor, tenho mais uma questão aqui, que ainda preciso pintar para a gente, né, montar um mosaico de cenário, ainda dos desafios da educação à distância no Brasil, considerando esse novo cenário também como uma ferramenta, né, educação à distância como uma ferramenta importante de acesso à educação pública de qualidade. Eu lembro bem aqui que o Simpro fazia campanha para conseguir celular, notebook,
porque durante a pandemia, com a criança em casa, os pais não tinham nem acesso à internet, os professores tirando dinheiro do bolso para pagar a internet para as escolas, conseguir celular, computador. Mesmo assim, muitos alunos, né, em Brasília não puderam participar da educação e perderam. Como o próprio Lula falava na campanha, que ia recuperar os prejuízos educacionais por falta de internet, por falta de computador. Então, analisando como uma análise assim gramsciana, né, da estrutura, a gente estava até falando um pouco antes aqui que o monopólio das empresas de oligopólio, na verdade, claro, TIM, Vivo, até a gente que sofria muito tempo atrás aqui, porque para levantar nosso sinal com o upload aqui para as diversas plataformas, a gente tinha que estar tirando de uma ou de outra para poder conseguir levantar nosso sinal para o YouTube, tirando do Instagram, do Facebook. Então, quer dizer, tem toda aí uma estrutura logística de internet, de upload, porque precisa subir o sinal, né? E também de computadores, de celular, como o senhor também falou, eu concordo plenamente. Como são esses desafios enormes para daqui para frente? Concordo com tudo que você falou. Existe, inclusive, só que cresceu tanto que não foi usado até hoje, os recursos do FUST, o Fundo de Universalização do Serviço de Telefonia. E a última vez que eu ouvi falar desse recurso, esse recurso estava da ordem de 12 bilhões de reais. Então é fundamental que esses recursos passem a ser canalizados para internet de qualidade, internet banda larga para o Brasil inteiro, para as escolas públicas. Agora, outro dia eu vi uma coisa que me assustou, a quantidade de escolas do Brasil fechando bibliotecas, escolas públicas, fechando bibliotecas. Então isso é uma coisa isso é uma coisa que não pode acontecer. Então, o fechamento de bibliotecas assusta e para dar um salto em todos os aspectos, bibliotecas de qualidade, bibliotecários, material, conteúdo digital, que também não adianta você colocar computador, colocar internet, se não tiver conteúdo digital de qualidade. E para isso vai exigir o quê? Muitos professores bem formados, trabalhando para isso. Indústria de conteúdo que o Brasil precisa muito, né, professor? Por exemplo, nas televisões, a gente, só alguma TV de elite, no cabo ali, para quem pode pagar assinatura, é que tem alguma coisa educacional. Até a TV Escola foi... o genocida acabou com ela, basicamente. E agora com a TV Brasil lá, que pode fazer multiplex, TV Brasil 1, 2, 3, 4 canais ali, eu já ouvi falar que tecnologicamente, o senhor pode até me explicar melhor, pode até fazer multiplex 8, com a onda aberta, digital, né? Tá, e a gente não usa a onda aberta digital, que é uma maravilha, uma tecnologia maravilhosa, permite bidirecionalidade e tudo. Tem saídas, né, tecnológicas. Tem. E eu acredito, eu não estou ouvindo meu som. Você está ouvindo, Paulo? Estou te ouvindo muito bem, professor. Tá bom. Então, a questão principal de você ter também vamos dizer, nessa verdadeira cruzada, como você falou, para recuperar o estrago que o genocida fez, nessa verdadeira cruzada você fazer campanhas também, porque não é possível agora essa questão da discussão dos juros que o Lula está batendo de frente com o Banco Central. Então, tudo isso você pode conseguir, inclusive, estimular instituições na doação
de computadores, de equipamentos para as universidades, para as escolas públicas, principalmente para as escolas públicas. Isso é uma questão que eu acho que a gente vai ter que... Quer dizer, criatividade, o Brasil sempre teve. E eu acho que a criatividade vai ter que ser grande, ao mesmo tempo, mobilização popular, a mobilização popular para cobrar, mas também para cobrar do setor privado. Porque o famoso mercado, né? O famoso mercado briga por qualquer coisinha quando fala que vai ter interesse social, né? Mas, em compensação, defende a alta de juros, né? Eu tomei uma aula aí que 1% da taxa de juros significa 235 bilhões. É muito dinheiro. Professor, eu queria ouvir suas considerações finais, então, aí para o nosso público. De agradecer à DUMB, a entidade que eu fui presidente em 1984, 1986, quando nós fizemos a primeira eleição direta para reitor, que conduziu o Cristóvão à reitoria, e depois também a gente trabalhar mais no sentido do positivo. É o que eu falei, eu tive críticas a essa nota da DUMB, e eu acho que há interesse. Eu conversei bastante com o professor Diego Madureira, que é o decano de ensino de graduação, e ele foi muito, muito atencioso e muito interessado que houvesse a discussão maior na universidade inteira sobre a minuta de regulamentação desses 40%. Eu acho, vou dizer uma coisa com toda sinceridade, eu acho que fixar percentual, 20%, 30%, 40%, essas numerologias, as universidades estrangeiras, você pode pegar a MIT, você pode pegar todas as universidades estrangeiras, tem cursos inteiros à distância e ninguém fala qual a porcentagem, qual é isso, qual aquilo. O que interessa é a qualidade e o aluno que é graduado ali. Então, hoje, por exemplo, a pós-graduação à distância. A pós-graduação à distância já é uma realidade. Os alunos hoje praticamente conversam com os professores só como nós estamos fazendo aqui, por internet, por celular. Então, não tem sentido fazer essa diferenciação e percentual. Por que 20%, 30%, 40%? Na realidade, a qualidade é o que interessa. E o produto final, quando eu falo produto, com todo respeito, quer dizer a qualidade do aluno graduado, pós-graduado, dos professores bem formados também. Isso é que interessa. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Agradeço muito o senhor ter separado o seu tempo aí para conversar conosco. E lembrando que este é o programa Diálogos ADUMB, e que este programa estará sendo reprisado bastante aqui na tela da TV Comunitária de Brasília, em diversos horários. E também, quarta-feira, 17h30, na TV Comunitária do Brasil. Nós vamos estar passando esse programa no canal 28 da Sky, canal 28 da Oi TV, canal 239 da Vivo GVT, canal 20 da nossa TV, canal 3 da Claro TV, para mais de 50 milhões de brasileiros em todos os municípios por satélite. Então, eu agradeço muito a sua audiência, um grande abraço e até o próximo Diálogos ADUMB.